Boa tarde, pessoal. Tayla, Larissa, Rúbia, José Vitor, o pessoal tá entrando aí, boa tarde. Jaziel, Projeto Delta em andamento, aí sim. Bruno, boa tarde, como vai, Bruno? Tudo bem? Felipe Góes, Fran Soares. Vamos lá para mais uma live aí com um grande amigo hoje, colega também, delegado federal, professor Rodrigo Perim, grande amigo. Daqui a pouquinho tá entrando aí, Suelen, Mariana. E aí, pessoal, vocês são da onde? Vão dizendo aí que eu gosto sempre de saber de onde vocês são. Guaíra, bacana, Lucas. Guaíra, São Paulo. Vitor Passos, Pedro, Robson, boa tarde, Robson. Lia, Juliana Nascimento. Deixa eu ver, o Perim já entrou aqui. Deixa eu convidar o Perim. Piauí, Matheus, Rio Grande do Norte, concurso chegando, né? Campina Grande, Jaziel. Legal, bom demais aí, né? Conheço. Fala, Perim, boa tarde, tudo bem? Fala, Du, tranquilo e você? Tudo bem, graças a Deus. Tá Então me tá ouvindo bom, bem boa aí? tarde Tudo a certo? todos, né? Graças a Deus, tudo em ordem. Tô vendo que tem bastante gente já acompanhando a gente aí. É, pessoal de Dá Manaus, um alô Goiânia. também, as boas-vindas, né, pro pessoal aí que tá nos acompanhando, nos prestigiando aí. Bom demais. Ó, o Thiago Dantas, grande doutor Thiago, delegado do Paraná. Tive a oportunidade de conhecê-lo aí no congresso em Foz. Um abraço, Thiagão. Raíssa, nossa queridíssima aluna aí, né, Perim? Raíssa, Marcos, galera Brasil todo, Não, Emerson de São Paulo. vários alunos aí que acabam acompanhando a gente, né, tanto na Advero quanto lá no CERS. Né, acompanha também a gente nas redes sociais, é muito bacana esse feedback aí. Legal, Campos Goytacazes. O Dário apareceu aí também, nosso aluno. Goiânia, muito legal. Pessoal, hoje nós vamos bater um papo aqui, Perim e eu, vamos falar, Perim é nosso convidado, a Corina está aí também na área, lá do Rio Grande do Sul. Boa tarde, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado pela audiência de vocês. Vai ficar aqui registrada essa nossa live no nosso Instagram, depois vou colocar também no nosso canal do YouTube, tá? O que nós vamos conversar hoje, então? Convidei o Perim aí para falar um pouco sobre decisões controversas sobre investigação criminal, questão de prerrogativas, as decisões do Supremo, né? Perim, vocês bem sabem, já trabalhamos juntos na PF, tive a oportunidade de trabalhar com o Perim durante aproximadamente 2 anos, né, Perim? Em Campinas, quando lá Uhum, estivemos lotado. Depois você fala um pouco aí de você, onde você está hoje, Perim. Para quem não sabe, eu maravilha. estou em São Paulo, estou trabalhando hoje na Delecor, em São Paulo. Então, lá trabalhando com crimes de desvio de recursos públicos, repressão à corrupção, crimes financeiros. Ontem eu tive o prazer aí de ajudar também a Delemap, que é a nossa delegacia de combate a crimes ambientais. Então, ontem nós tivemos um trabalho interessante aqui do Pujol, colega que o Perim conhece, também trabalhou conosco, né? Em Campinas, o doutor Pujol fez uma operação muito interessante envolvendo o Marfim, né? Então, algo inédito na PF. Então, foi uma operação bem interessante que a gente coordenou ontem, foi bem, um resultado muito produtivo. Não sei se vocês acompanharam aí. Trabalho, inclusive, com participação da Polícia Internacional aí. Bom, nós vamos falar sobre isso, então. O Perim depois vai falar sobre a lotação dele hoje, o dia a dia do Perim. Só para lembrá-los, então, que o Perim é nosso professor também da pós-graduação que eu coordeno, a pós-graduação em Segurança Pública, que eu coordeno aí com o nosso também grande colega e amigo, o professor Márcio Alberto, que está em Portugal fazendo doutorado agora. O Márcio, então, coordena comigo essa pós e o Perim é um dos nossos brilhantes professores lá. Então, nós temos grandes nomes nessa pós-graduação. A turma 3, ela inaugurou agora, tivemos a primeira aula, que foi justamente com o Márcio, sobre o pacote anticrime. Na próxima semana, a segunda aula, o professor Nestor Távora também trabalha com outros aspectos do pacote anticrime. Terceira aula comigo, onde eu vou abordar o garantismo na segurança pública, falar de garantismo penal, então, mas um foco prático aqui voltado numa investigação criminal. E temos excelentes nomes lá, o Perim, que fala sobre direitos fundamentais de segurança pública. Nós temos temas interessantes envolvendo cooperação jurídica internacional, por exemplo, um delegado federal nosso, que é especialista nessa área, está lá em Brasília também. Temos Henrique da Rosa, tutela difusa da segurança pública, o Alexandre Moraes da Rosa, com teoria dos jogos. Temos a investigação digital, Guilherme Caselli, uma baita aula que ele dá. Enfim, vários delegados, Ruchester Marreiros,
Pedro Lenza lecionando conosco aí sobre segurança pública, controle e constitucionalidade, enfim, uma pós-graduação com viés bastante prático, né? E com professores renomados aí. Nessa pós eu também trago o Matheus Carvalho. Matheus Carvalho, ele trabalha ali conosco em probidade administrativa. Importante para nós, aí, né, no nosso dia a dia, né, Perim? Fala um pouco sobre você, Perim, e uma geral aí sobre os principais pontos da sua aula na nossa pós. Eduardo, então, como você bem disse, né, a gente chegou a trabalhar um tempo junto em Campinas, ficamos 2 anos aí mais ou menos, aí depois você foi para outros ares, eu acabei ficando um pouco mais. Aí em 2018 eu vim para Brasília, convidado aí para chefiar a divisão de estudos, legislação e pareceres, dentro da parte que cuida de segurança privada, parte de químicos e parte de armas na Polícia Federal. Muita gente se engana, às vezes, de pensar que a única atividade fim da Polícia Federal é a Polícia Judiciária. Até agora de pouco, estava gravando para o pessoal da Adverum ali, explicando que a Polícia Federal tem duas funções precípuas, né? Duas atividades fins principais, que é a Polícia Judiciária, que é aquele combate à criminalidade, normalmente atuando após a prática do ilícito penal, e também na parte de polícia administrativa. E é uma gama de funções que a Polícia Federal desempenha na parte de polícia administrativa. Eu mencionei aqui apenas uma parte, que é na parte de segurança privada, parte de químicos e parte de armas. Mas nós temos aí controle migratório, o pessoal que trabalha no aeroporto, nas fronteiras aqui terrestres, então tem que fazer o controle migratório. A parte também, por exemplo, de emissão de passaporte, é outra função importante que a Polícia Federal desempenha. É a função fim da Polícia Federal também, mas é uma função fim na parte de polícia administrativa. Hoje, desde 2018, na realidade, eu estou chefiando essa divisão aqui, que faz uma análise de diversos questionamentos, defende a União, mais especificamente, né, a Polícia Federal ali, em ações envolvendo essas três áreas ali. A gente acaba se manifestando muito em proposta legislativa, isso é muito bacana, porque eu consigo utilizar muito a parte acadêmica nas minhas manifestações aí. Também a gente é responsável, às vezes, até por propor alteração na própria legislação, principalmente na legislação dessas três áreas ali. Então, em termos acadêmicos, em termos de polícia, hoje, essa é a minha atividade que eu venho desempenhando aí desde maio de 2018. Na pós, eu tenho a honra aí de vez em quando, acabar entrando aí em toda a pós aí, sempre ministrando um pouco, abordando a parte de segurança pública e direitos fundamentais, com esse viés ali constitucional, porque nós não podemos nos esquecer que, antes de mais nada, a sustentação do nosso ordenamento jurídico brasileiro são as normas constitucionais. Então, o futuro delegado de polícia, o futuro operador do direito na área policial, tem que saber a parte de direito constitucional. É essa preocupação aí que a gente tem para procurar demonstrar para os alunos aí quando a gente entra para ministrar aula na pós ali. E o primeiro ponto que eu sempre falo é, pessoal, a segurança pública, por mais que esteja fora do título 2 da Constituição Federal, ela é, sem sombra de dúvida, um direito fundamental. Então, tem uma preocupação especial aí do legislador e nós, operadores do direito, servidores das carreiras policiais aí, temos que ter uma atenção especial. Basicamente, são esses pontos aí. E na parte também na parte do SERS, né, na parte da Adverum, eu ministro aulas ali de direito constitucional, direitos humanos também, e ajudo bastante os alunos ali na parte de direito administrativo aí. Além de ser coach da Adverum também, né, comigo, você também dos que está lá comigo nessa atividade. Então, Perim exerce um trabalho super importante. A gente destaca a questão da polícia administrativa, porque talvez a polícia judiciária é o que dê mais notícia, que a gente vê mais na mídia, né? A polícia administrativa aparece quando a Polícia Federal está atrasando o passaporte, ou não está vindo recurso para passaporte, aí a gente acaba vendo mais, ou na questão do aeroporto. Mas são todas funções essenciais que nós trabalhamos e que está no dia a dia do cidadão, né? Agradecer ao Paulo Oliva, grande mestre, que está aí conosco. Oi? Parte de polícia administrativa é um serviço público. A gente presta um serviço público. A gente sempre prima pela qualidade, né, pela eficiência do serviço público. Lógico que às vezes a gente acaba dependendo de outros órgãos ali, outros setores que
acabam prejudicando, às vezes, o atendimento. E a culpa é sempre da Polícia Federal, né? Então, Mas a a gente tem que Polícia tomar Federal, cuidado. mesmo nessas atividades aí administrativas, ela sempre foi muito elogiada, né? O Sim. passaporte hoje é agendado, os agendamentos são cumpridos. Enfim, eu trabalhei nessa área administrativa também por um tempo e achei muito interessante, né? Então eu gosto também dessa área. Hoje eu estou na parte investigativa novamente, mas todos os lugares que eu passei na PF eu sempre fui muito feliz. E quero agradecer ao Paulo Sumariva, que está conosco, grande mestre, referência para todos nós aí. Bom, vamos lá então, Peninha. Lembrar os alunos que está rolando um concurso cultural. As regras estão aí no nosso Instagram. O resultado sai amanhã. Vocês, então, que falarem lá numa frase o porquê de fazer uma pós-graduação no SES, a nossa pós em segurança pública, vai ganhar uma bolsa de 100% a melhor frase. Então, o resultado sai amanhã, tá bom? Acompanhe aí, participem desse sorteio e ainda vai ter novidades nessa live que nós vamos trazer para você, uma novidade que o Perim conseguiu aí, tá bom? Junto à editora Juspod. Perim, vamos falar então um pouco sobre essas decisões aí um pouco controvertidas no âmbito da investigação criminal que a gente viu no Supremo. Eu até separei algumas questões para fazer para você, mas fica à vontade para você fazer a sua explanação, tá? Eu queria falar, principalmente, acho que é o tempo que a gente tem, sobre a questão envolvendo o presidente da República, né? A gente teve um caso do Bolsonaro, recentemente um inquérito do Bolsonaro que tramita no Supremo lá, que nós tivemos uma decisão do ministro Celso de Mello, vou falar sobre isso. Tivemos o caso também do Witzel, que se você quiser abordar também, acho que é relevante, né? São assuntos na moda, palpitantes para concursos públicos, a gente sabe que tem vários concursos que estão para saírem, né? Fora os que já foram anunciados. Então, sobre o presidente da República, as imunidades e aquelas prerrogativas dos parlamentares federais, elas se estendem ao presidente da República? Isso é um erro que às vezes muitos alunos, quando estão estudando, eu brinco, coloca dentro daquele balaio de gato todas as imunidades ali do artigo 53 e pum, sai jogando para todo mundo. Mas não é assim. Aquelas imunidades do artigo 53, as prerrogativas e as incompatibilidades, né, que são regras ali que elas integram o denominado Estatuto dos Congressistas, elas são específicas de quem? Dos congressistas, dos parlamentares federais, são extensíveis ali aos parlamentares estaduais e distritais, e algumas delas também se estendem a quem? Aos vereadores. No que tange ao chefe do Poder Executivo, lembrando, né, nós estamos dos parlamentares dentro do Poder Legislativo. Aí o presidente da República é o chefe maior do Poder Executivo. Ele tem algumas prerrogativas, algumas imunidades? Tem. Prerrogativa de foro, pela prática de crime, ele tem. Será sempre onde? Junto ao Supremo Tribunal Federal. Ele também possui algumas imunidades, mas são apenas e tão somente imunidades formais. São 3 as imunidades formais que o presidente da República é detentor. A figura do presidente, se pegarem a Constituição Federal a partir do artigo 86, lá nos parágrafos, lá nós vamos ver as imunidades que o presidente da República tem. Se você me permitir, são apenas 3 aqui, pelo menos mencionar essas 3 aqui. Não, a primeira dessas imunidades aqui é que se o presidente da República for denunciado junto ao Supremo Tribunal Federal, por causa da sua prerrogativa de foro, antes de qualquer atitude, antes de analisar a peça acusatória, é imprescindível que o Supremo Tribunal Federal faça. Ele deve remeter os autos à Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados fará um juízo político. Para ter seguimento essa peça acusatória, é imprescindível a votação de pelo menos 2/3, votação favorável de pelo menos 2/3 dos deputados federais. Se 2/3 dos deputados federais votarem favoravelmente, esses autos serão o quê? Remetidos para o Supremo Tribunal Federal, aí sim o Supremo Tribunal Federal analisará se recebe ou não a peça acusatória. E se a Câmara dos Deputados não alcançar essa votação de 2/3, a peça acusatória será arquivada. Ela não poderá ser reproposta, nem mesmo após o término do mandato presidencial. Então, essa é uma primeira prerrogativa aí, a necessidade de autorização prévia da Câmara dos Deputados para iniciar uma ação penal
em face do presidente da República. Outra imunidade importante, imunidade formal importante, é que, diversamente dos parlamentares federais, em hipótese alguma, o presidente da República poderá ser preso cautelarmente. Tá? O presidente da República pode ser preso? Sim, mas somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Só para o pessoal lembrar, quem está assistindo a gente aí, no caso de parlamentar federal, como regra, é que eles também não podem ser presos cautelarmente, salvo em situação flagrancial por crime inafiançável. Aí os parlamentares federais podem ser presos. Beleza? Então, só flagrante delito. Presidente da República, nunca. E a outra imunidade formal atribuída ao chefe do Poder Executivo Federal é aquela constante do artigo 86, parágrafo 4º, que fala da irresponsabilidade penal relativa. O que é isso daí? Significa dizer que o presidente da República não poderá ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício do seu mandato. Ainda que ele esteja no mandato, ele não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício do seu mandato. Tá? Ele pode ser investigado pela Polícia Federal? Pode. Tá? Pode sim ser investigado em sede de inquérito policial. Por quê? A Constituição veda que ele seja julgado, que ele seja responsabilizado. E vocês sabem, quem está assistindo a gente sabe que no inquérito policial a gente não condena ninguém. A gente só apura a autoria e a materialidade. Essas 3 imunidades formais são de suma importância para o aluno que está se preparando para um concurso público, para poder entender como é que funciona a sistemática ali das imunidades relacionadas ao chefe do Executivo Federal. Basicamente isso daí. Não, excelente, muito claro e bem didático. Então nós temos prerrogativas que são próprias, específicas do presidente da República, relacionadas aí à relevância da sua função, né? Aí você falou aí rapidamente a questão do inquérito policial, e essa é uma pergunta que nos fazem muito, né? Mas pode instaurar um inquérito policial contra o presidente da República, para investigar o presidente da República? A Polícia Federal pode fazer isso e, nesse caso, precisaria de uma autorização do Supremo Tribunal Federal? No caso ali precisa, né, dessa autorização. Salvo engano, acho que até do Michel Temer já veio direto a determinação para instaurar, se não me falha a memória. Agora eu lembrei do caso dele, que também teve inquérito policial instaurado em desfavor. Ele chegou a ser indiciado, inclusive, ele chegou até ser indiciado. Aí começou aquela discussão, né? Mas para o indiciamento precisa de autorização também ou não precisa de autorização? A investigação, ela é possível. Aliás, a imunidade... só fazer um parênteses, já que você tocou nesse assunto aí, quem fez o indiciamento foi, inclusive, nosso colega, o Kleiber, né? Kleiber, que foi e o Kleiber é professor da nossa pós, e essa é a temática que ele aborda lá, inclusive, nas aulas da pós-graduação em segurança pública. Então, o Kleiber, que trabalhou nesse caso, que envolveu o ex-presidente Michel Temer, que fez o indiciamento, eu cheguei até a ver o relatório de quase 900 páginas do Kleiber, um trabalho primoroso lá, é nosso professor aqui da casa, com muito orgulho. Mas desculpa, era só por esse parênteses aí, já que você tinha tocado nesse assunto. Não, imagina. Então, inclusive, ele tem muito mais know-how aí para saber, porque ele consegue abordar os diversos aspectos ali. Só dar uma corrigida. A prerrogativa é só de foro, prerrogativa de foro junto ao Supremo. Os demais são imunidades, são regras. Muita gente acaba jogando imunidade, prerrogativa, tudo no mesmo saco ali também. Mas já é normal, a gente procura sempre dar uma corrigida. Então, o presidente da República ele pode ser objeto de investigação. O próprio artigo 86, parágrafo 4º, ele fala em responsabilização. No inquérito penal, a gente não vai condenar ninguém. A gente só apura a autoria e a materialidade. A gente pega aquela pessoa que é objeto de investigação e a partir do momento que a gente procede ao indiciamento, a gente fala que, olha, você deixou de ser nosso objeto de investigação e passou a ser o principal suspeito, o principal acusado. Mas a gente não está responsabilizando ninguém. Até porque o indiciamento ou não indiciamento não vai vincular o titular da ação penal. O que o artigo 86, parágrafo 4º veda é a penalização, é a responsabilização pelo devido processo penal ali por parte do presidente da República em atos estranhos ao exercício do seu mandato.
Eu até sempre dou um exemplo, né? O presidente da República, final de semana, foi para uma festa de alguns amigos, resolveu tomar uma ou outra a mais ali, dispensou o motorista, pegou o carro, voltou, se envolveu no acidente automobilístico, ceifou a vida de terceira pessoa. Ele pode ser responsabilizado? Não, por quê? Porque é ato estranho ao exercício de suas funções, ok? Mas isso não impede a instauração de inquérito policial ali contra ele. É interessante que você falou que do indiciamento, mas sempre falo para os alunos, olha, no indiciamento, o delegado de polícia que representa ali o estado de investigação, ele está reconhecendo que aquele investigado, então, após analisar todos os elementos de convicção que foram apurados, amealhados ali, ele está reconhecendo, então, que aquele investigado, em relação a ele, há indícios de autoria daquele crime que está sendo, então, apurado, né? Então, há um despacho fundamentado que é feito, não é só assim, está indiciado. Não, você tem que fundamentar o porquê você está indiciando. Então, você vai citar as testemunhas oculares do crime, por exemplo, eventual perícia, imagens, enfim, às vezes a própria confissão, etc. Mas, então, você tem que fazer um despacho fundamentado, onde aí o estado de investigação, então, passa a reconhecer que aquele sujeito, que é um sujeito de direitos, né, ele não é objeto da investigação, ele passa a pesar sobre ele, então, indícios de autoria sobre o crime que está sendo investigado. O Perim, e no caso de governador do estado ou do Distrito Federal também, em relação a eles, como que está a questão das imunidades aí? Se vocês forem ver a Constituição Federal, ela outorgou essas prerrogativas apenas tão somente ao chefe do Poder Executivo Federal. Algumas constituições estaduais tentaram fazer o quê? Tentaram estender algumas prerrogativas, algumas imunidades aos governadores, aos chefes do Executivo Estadual e do Distrito Federal. Durante muito tempo, o Supremo Tribunal Federal tinha precedentes no seguinte sentido: olha, pela simetria é possível essa extensão aqui das imunidades. Ocorre que chegou um caso concreto, salvo engano, acho que foi em julho, primeiro semestre de 2017, se não me falha a memória, a respeito da necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa para que o governador de estado fosse processado e julgado criminalmente junto ao STJ. Por quê? A Constituição daquele estado-membro assim o previa. Aí o Supremo Tribunal Federal, revendo a sua jurisprudência, passou a entender que não. As constituições estaduais não podem estender esse tipo de imunidade, porque a Constituição Federal não deu essa possibilidade. Se o constituinte originário quisesse que o governador do estado, o governador do Distrito Federal, fosse contemplado com alguma imunidade, ele teria feito de forma o quê? Expressa, mas ele não fez. E com esse julgamento, o Supremo Tribunal Federal mudou a sua jurisprudência, havendo uma verdadeira mutação constitucional, e passou a entender o seguinte: governador de estado não pode ser beneficiário dessas imunidades que foram outorgadas constitucionalmente ao presidente da República. Por quê? As imunidades nós devemos entendê-las, nós devemos interpretá-las de uma forma restrita. Até no caso do governador Witzel, o que aconteceu lá? Ele está respondendo criminalmente junto ao STJ, chegaram a questionar ali a necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa, mas isso já caiu por terra há mais ou menos aí 3 anos aí por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, ao meu ver, o STJ recebeu a denúncia sem qualquer ilegalidade, pelo menos no que tange a necessidade de autorização prévia, não vou entrar no mérito da questão. E aí outros questionamentos, eu acho que você também chegou a ser questionado a respeito disso. O STJ poderia ter suspendido o governador de suas funções, tá? Poderia ter feito essa suspensão. A meu ver, não há problema algum, porque o próprio Supremo, no caso envolvendo o Aécio Neves, o que ele entendeu? Ele falou: olha, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, pode impor medidas cautelares diversas de prisão ao parlamentar, sim. Mas dependendo do caso, tem que ter autorização de quem? Tem que ter a chancela, tem que ter o ok da Assembleia Legislativa. Então ele poderia sim suspender. Alguns professores entendem que não, ok? Alguns doutrinadores aí entendem que não. Mas também respeito opiniões aí em sentido contrário, ok? Então são esses pontos aí importantes que o aluno tem que saber. Joia. Queria destacar também a questão do interrogatório do presidente da República, né?
seja no âmbito policial, que acho que o mais nos afeta, mas também judicial, acaba que dá no mesmo, né? Então, será que tem ele a prerrogativa de ser interrogado por escrito ou não? Então, eu vou falar aqui algumas coisas, para depois você faz aí o seu posicionamento, né? Lembrar os alunos, então, quando a gente estuda o CPP, você percebe que o CPP ele vai regular a produção da prova oral e ele fala, ó, você é testemunha? Então você vai depor, depoente. Você é investigado no inquérito policial ou você é réu no processo, então você será interrogado. São inquirições, portanto, seja do depoente, seja do interrogatório, são inquirições orais, vigora o princípio da oralidade. E nós temos duas exceções ao princípio da oralidade. A questão do surdo, né, do surdo-mudo lá, e aí, nesse caso, essa inquirição, ela deixa de ser oral, vai ser por escrito, totalmente ou parcialmente, é o que diz o artigo 192, lá do CPP, e a outra exceção, para alguns casos, onde esse investigado ou réu, onde essa testemunha, a testemunha, ela é detentora aí de alto escalão. Então, por exemplo, o presidente da República. Isso está no capítulo 6 do Código de Processo Penal, quando diz das testemunhas, e vai dizer que o presidente da República, dentre outras autoridades, serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados e poderão optar pela prestação de depoimento por escrito. Aí o que acontece, então? Repare que o CPP, no capítulo 6, a gente analisando friamente e topograficamente, o CPP fala que as testemunhas, então o presidente da República, enquanto testemunha, essa inquirição dele poderá ser feita por escrito. No caso do Michel Temer, então nós tivemos lá o que se deu em outubro de 2017, a defesa solicitou ao Supremo que esse interrogatório dele em sede policial, né, na Polícia Federal, que esse interrogatório dele fosse por escrito. Veja, ele enquanto investigado e não testemunha. Então, nessa decisão do Supremo, que foi do ministro Barroso, é o inquérito 4621-DF, nós tivemos uma nova exceção ao princípio da oralidade, agora não prevista em lei, mas por decisão do Supremo, o Supremo reconhecendo que o presidente da República poderia, então, responder por escrito aos quesitos formulados pelo delegado federal, e na época, nosso colega lá, ele mandou mais de 80 quesitos para serem escritos. Então, com essa decisão de outubro de 2017 do Supremo, o Barroso falou, olha, você, presidente da República, investigado, você pode indicar data, horário, data e local para ser interrogado pela polícia, ou pode exercer o direito de permanecer em silêncio, embora eu acho que não pegue bem para um presidente da República, mas há essa possibilidade, obviamente, né? Uma previsão constitucional, convencional, inclusive, e informar se ele prefere encaminhar por escrito. Então, trouxe o Supremo essa exceção, em outubro de 2017, ao princípio da oralidade. Agora, em agosto de 2020, a decisão do ministro Celso de Mello, no caso Bolsonaro, envolvendo aí Bolsonaro e Sérgio Moro, né? Ambos sendo tratados como investigados, a Polícia Federal ela questiona o Supremo, está chegando o momento deles serem interrogados. E agora, qual vai ser o procedimento? E aí o Celso de Mello, a decisão dele é de 18 de agosto de 2020, ele reconhece que, em se tratando de investigado, não há essa prerrogativa. Então, o Celso de Mello fala, olha, vários argumentos a gente pode lembrar aqui que ele cita lá. Primeiro, ele fala que houve um silêncio eloquente do legislador. Se o legislador quisesse criar mais uma exceção ao princípio da oralidade, ele teria feito como fez no caso do surdo-mudo, como fez no caso da testemunha. Então, trata-se de um silêncio eloquente, não há uma lacuna legislativa. Então, não há outra exceção ao princípio da oralidade, até porque oralidade, né, quando a gente fala em audiência remete, obviamente, à oralidade, né, é onde se produz a prova de forma oral. Então, ele vai dizer, olha, nesse caso, não há exceção ao princípio da oralidade. Ele cita a questão do princípio da isonomia como um dogma da República, né? Todos são iguais perante a lei, ninguém pode se colocar acima da lei, e a lei não traz essa previsão legal. Então, ele fala da posição topográfica, o CPP fala em testemunha, houve um silêncio eloquente do legislador, não há lacuna legislativa, princípio da isonomia, ninguém está acima da lei, ele cita até os direitos de Miranda,
né, os avisos de Miranda que devem ser mencionados durante o interrogatório, que tem uma observância imperativa para que o ato seja válido. Então, tudo isso é citado no voto dele. E o que é legal, pessoal, isso também é o magistério da doutrina, a doutrina também ensina isso, e eu puxei aqui, nós temos 11 precedentes dos tribunais superiores que são nesse sentido. 10 do Supremo e 1 do STJ. Então, o Supremo, desde 99, uma decisão do Celso de Mello, inclusive, desde 99, se você analisar a jurisprudência do STF, e tem um precedente também do STJ, nós vamos ver isso, que se é investigado, não há essa prerrogativa de responder por escrito, somente se for tratado como testemunha. E aí a gente pode pensar, tá, mas isso aí na prática traz alguma consequência? Claro que sim, né? Uma coisa é você fazer algo oral, eu estar perguntando, interrogando alguém, coloque-se no lugar do delegado, você que é nosso aluno, por exemplo. Você tem que interrogar alguém. Você estudou o caso, você já tem todas as perguntas na cabeça, ou até casos complexos, a gente costuma fazer antes, deixar pronto ali os quesitos que você vai formular na hora ali. E aí, claro que é muito dinâmico. Às vezes, dependendo da resposta do investigado ali, ele traz alguma coisa que você até então desconhecia, toma outro rumo à investigação, ele pode apresentar um álibi que você também desconhecia. Você vai perceber até pelas suas expressões faciais, pelo movimento corporal, você percebe se ele está tenso, se ele está nervoso. A gente tem técnicas de interrogatório, né, para saber se está mentindo ou não, onde você consegue apertar mais ou não. Claro que, no meu sentir, traz um prejuízo muito grande o investigado receber em casa antes todas as questões, aí não tem surpresa alguma, ele vai poder responder de forma milimetricamente, ele vai estudar tudo para ir responder. Então, claro que há, sim, do meu ponto de vista, um prejuízo para a investigação você admitir que o investigado, independentemente da relevância da função, da estatura do cargo, ele possa responder por escrito. Tá? Então, hoje é um entendimento importante esse do Supremo, grande chance de vir numa prova aí, principalmente, acho que uma prova discursiva, uma prova oral para explorar do aluno, e aí tem várias coisas, né? Eu gosto sempre de falar, olha, coloca um diferencial na sua prova, a gente pode citar o direito comparado. No direito comparado, a gente lembra aí do caso do Bill Clinton com a estagiária lá, Mônica Lewinsky, em que o Bill Clinton, então, na época, acho que foi em 98, presidente da República dos Estados Unidos, então ele tinha que ser ouvido, ele ia ser inquirido. Nesse caso, então, é o que o Pedro está falando aqui, ó, perde totalmente o efeito de surpresa, exatamente. Então, nesse caso, ele falou o seguinte, falou, olha, eu vou escolher o local, é isso que ele tem direito de escolher, o local onde ele vai ser inquirido, e ele quis ser ouvido na Casa Branca. O promotor e a defesa, então, se deslocam até a Casa Branca, onde ele é interrogado, e havia lá um júri, né, que assistia por videoconferência. Mas veja, ele foi inquirido oralmente também. Então, é legal você citar o direito comparado, esse caso aí do Bill Clinton. Outro detalhe importante, para finalizar minha fala aqui, Perim, nesse julgado do Celso de Mello, nesse voto do Celso de Mello, que eu acho interessante, ele fala da questão do co-investigado. Então, nós sabemos que nesse caso específico, nós temos o investigado, tanto Bolsonaro como o ex-ministro Sérgio Moro sendo investigado. Ele fala, olha, para garantir o amplo exercício de defesa do direito do contraditório, o co-investigado, ele pode, na audiência, então no interrogatório, nessa inquirição oral, ele pode, por meio do seu advogado, fazer reperguntas. Olha a importância, então, do princípio da oralidade. Olha a importância de uma inquirição oral. Como é que vai fazer reperguntas se for um procedimento escrito, né? Isso inviabilizaria bastante a plenitude do exercício de defesa. Então, interessante essa questão, né? O co-investigado podendo fazer no interrogatório, em sede policial, inclusive, fazer perguntas ali ao investigado. Então, só um resumo aqui, ó. Essa decisão do Celso de Mello, anotei uns tópicos para não esquecer, deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. Celso de Mello, então essa decisão dele vem sendo reiterada desde 1999, então observando o artigo 221, parágrafo 1º, não trazendo nenhuma inovação, dizendo, olha, questão topográfica, fala lá somente testemunhas, questão de isonomia entre os cidadãos, né, independente de quem quer que seja, ainda que seja o chefe de Estado, e o chefe do Poder Executivo, máximo que nós temos, ele não está acima das leis. Se a lei fala que ele, investigado, tem que ser interrogado, deve respeitar o princípio da oralidade, então ele também deve.
respeitar essa questão. Então, nós mantemos aí o princípio da oralidade, permite a realização de reperguntas pelo co-investigado, isso é bem bacana, e, inclusive, a possibilidade de eventual acareação mais na frente, né? Então, isso também é bem bacana, que a acareação, obviamente, também, para que seja efetiva, dependeria da oralidade. Esse artigo do CPP, 221, parágrafo 1º, que fala aí, né, que a testemunha, ela poderá, se for detentora de um desses cargos, poderá, então, prestar depoimento por escrito. Inclusive, vocês vão encontrar doutrina dizendo que isso é inconstitucional, dizendo que nem esse dispositivo ele deveria ser reconhecido a sua constitucionalidade, para prestigiar justamente a oralidade, a ampla defesa, o contraditório. Então, é um tema bastante interessante, muito rico em detalhes que pode ser explorado nas provas. Acho que é isso, Perim. Inclusive, esse tema, pessoal, esse assunto, eu trago como reflexão na minha primeira aula da pós-graduação dessa de segurança pública, onde eu trabalho o garantismo penal nessa visão mais prática de segurança pública. Na verdade, é o primeiro ponto de reflexão que eu trabalho nessa pós, tá bom? Então, Perim, quer falar alguma coisa, fazer um acréscimo aí? Fica à vontade. Só para te complementar, a meu ver, a decisão do Celso de Mello foi perfeita. Ela se coaduna com a própria estrutura da nossa Constituição Federal. Houve um desvio há um tempo atrás, ali no caso envolvendo o ex-presidente Temer, porque não poderia mesmo ser feito de forma escrita, a meu ver. Primeiro, por causa da topografia, como bem mencionou o ministro Celso de Mello. Segundo, as imunidades, como eu falei há pouco ali, pouco antes de você fazer essas belas explanações, o que acontece? Elas devem ser entendidas, devem ser interpretadas restritivamente. Em momento algum, a Constituição Federal disse que X, no caso o presidente da República, teria o direito de fazer o quê? De fazer o seu interrogatório, né, de realizar o seu interrogatório ou o seu depoimento de uma forma escrita. Então, esse é um outro ponto ali. E tem dois princípios ali que eu acho que são fundamentais. Princípio republicano. Pelo princípio de republicano, ninguém está acima do bem e do mal. Todo aquele que praticar uma infração penal deverá ser responsabilizado, independentemente do cargo que ocupa. Tanto que isso possibilita hoje que o presidente da República seja responsabilizado criminalmente. Ele pode ser responsabilizado por crime de impeachment. Tanto que na história recente nós tivemos aí, nos últimos 30 anos, né, desde o advento da Constituição Federal, o que aconteceu? Nós tivemos 2 presidentes da República que sofreram processo de impeachment. Então eles foram responsabilizados. Tudo bem, não é crime, é infração político-administrativa. E o outro princípio, um princípio constitucional também, está lá no artigo 5º da Constituição, princípio da ampla defesa. A ampla defesa, para ela ser exercida em sua plenitude, principalmente os professores de processo penal, na época que eu ministrava o processo penal também, eu sempre falava, olha, a ampla defesa, ela pode ser exercida, para ser exercida na sua forma plena, a pessoa pode ficar em silêncio ou pode ter condutas ativas. Okay? Então, ele fazendo reperguntas, eventualmente sugerindo uma acareação ali, ele está exercendo a ampla defesa. Da mesma forma que ele teve o quê? Que ele teve o seguinte, que ele pode exercer, ficar em silêncio. Né? E o silêncio, diversamente do que a gente vê nos filmes americanos, né? O silêncio não será interpretado em prejuízo do investigado. Então, a meu ver, essa decisão... O interrogatório, inclusive, é meio de prova, né? Então, Sim. Ele é também meio de prova. Sim. Também tem essa natureza jurídica. Então, a oportunidade do investigado ali trazer as suas manifestações, esclarecer o caso, eventualmente. Olha a vantagem de ter amigos, né, cara? Tem aqui, ó, GR Arquitetura Oficial, um amigão meu que eu tenho na minha cidade, o cara é arquiteto e tá vendo a nossa live aqui, né? Vantagem de ter amigos aí. Grande abraço aí, Guiz. Perinha, aproveita e avisa aí, ó, a colega aí perguntando, FMS, né, não sei qual o nome, por que o Temer teve tratamento diferenciado? Né? A gente sabe que essas decisões supremas aí, infelizmente, o Brasil passa por essa dificuldade de segurança jurídica, que nos falta muito. Então, muitos tribunais, decisões que acabam... a hora que você acha que as decisões estão tomando um norte, de repente vai... E, às vezes, o mesmo ministro dando um voto diferente do que ele teve há um tempo. Não que a gente não possa amadurecer, não possa mudar de posição, não é isso, né? A questão é que a gente vê muitas decisões políticas, de cunho político, que acabam
fugindo do mundo jurídico, a gente tem até dificuldade de explicar, às vezes, para os alunos como que o Supremo chega naquela decisão e traz uma insegurança jurídica muito grande para nós, né? A jurisprudência conforme o cliente é um pouco complicado. Então você tem total insegurança jurídica. Um caso aí que causou muita insegurança jurídica, se você pegar desde o julgamento do mensalão até hoje, quantas decisões judiciais envolvendo a prisão automática em segunda instância ou É não? verdade. É. Então, até no meu livro ali eu coloco toda uma digressão ali, é coisa pra caramba. Pode, não, não pode. Pode, não pode. Pode, não pode. E estranho que não necessariamente mudou a composição do Supremo. A gente pode evoluir no pensamento? Pode. Mas assim, mas nós temos que evoluir de uma forma coerente. Revendo meu posicionamento assim assado, entendo que não pode a prisão automática. E isso causa uma celeuma na mente do aluno, que às vezes o aluno pergunta, professor, então não pode mais prender ninguém depois da decisão de segunda instância? Eu falei, não pode automaticamente, mas se tiver presente os requisitos da preventiva, pode. Então tem que tomar cuidado. E essa oscilação na jurisprudência é complicada. É complicada. Há um tempo atrás nós tivemos a restrição do entendimento do 53, parágrafo 1º da Constituição, quando fala da prerrogativa de foro do parlamentar. Que antigamente era assim, né? O parlamentar foi diplomado, pum, tudo para o Supremo. Todas as ações penais que já estavam em trâmite vai para o Supremo. Desde 2019, foi comecinho de 2019, para cá o que aconteceu? O Supremo falou, não, vai vir só para cá aquela infração penal que for cometida após a diplomação e tiver conexão com o exercício do mandato. Só que de vez em quando você vê uns casos aí escapando. Inclusive ao fundamento. Não, isso foi uma decisão do Supremo, mas a Constituição não autoriza. Decidam, né? Porque aí o princípio da segurança jurídica é você colocar num quadro e deixar na parede de enfeite. Então tem que ter uma coerência. Nós temos que poder agir de uma forma tranquila. É a mesma coisa que você utiliza no curso de formação agora dos policiais federais aqui, foi algo que perguntaram. E se eu peguei durante a investigação e realizei algumas medidas investigativas que estavam de acordo com a jurisprudência. Aí, posteriormente, a jurisprudência muda. Essa prova será ilícita? Eu falo, teoricamente, não é para ser. Mas a gente não sabe como é que vai se comportar a jurisprudência. Vai que eles acham. Só que o tempus reste acta, a gente também tem que levar em consideração nesses pontos ali. Só para responder, então, diretamente ali ao colega ali, por que teve esse tratamento diferenciado? Não sabemos. Tá? Quer dizer, ou a gente até começa a imaginar, mas também a gente não tem como falar, bater o martelo por que foi. Mas ali foi de acordo com o cliente, ali, de acordo com o réu, ali, de acordo com o investigado, acaba criando uma jurisprudência ou outra aí que é prejudicial à segurança jurídica. Mas a gente nota que nesse caso as ampla majoritária, né, as decisões supremos, desde 99 ali, eu trouxe para vocês aqui 10 casos do Supremo, um do STJ, sendo nesse sentido. Então, creio que essa do Michel Temer realmente fugiu um pouco. Aí, como o colega escreveu ali, o concurseiro que lute, né? Concurseiro que lute, nós, professores, também que lutemos para trazer algum esclarecimento sobre esse ponto. Perinha, aproveitando... Você acaba de escrever um livro, tem que alterar, né? Pessoal, aproveitando, então, relembrando do nosso concurso cultural, participem aí, 100% a bolsa da nossa pós, uma pós muito bacana, muito elogiada pelos alunos, terceiro ano consecutivo essa pós, está bem interessante, que eu coordeno com o Márcio. Aproveitando, vamos falar do seu livro, então, Perinho? Recém-lançado, Direito Constitucional. Vamos falar aqui. Opa, tá. Até capa ficou bonita. A gente aproveitou essa semana, né? Tá no conteúdo também, né? Tá no Instagram ali, que a gente tá fazendo sorteio, né? O sorteio vai ser até sexta-feira, vai ser um livro autografado. Assim que o correio voltar, eu vou mandar pro aluno. Então, só esperando o correio voltar para poder mandar aí para os alunos. E até nessa tocada aí do sorteio da bolsa da pós, o que acontece? Um pouquinho antes da nossa live, consegui com a editora aí um desconto para até amanhã, quem adquiriu o livro ali com 26,94% de desconto. Então, o livro vai de R$ 129,90 para R$ 94,90.
Então é só digitar ali o código promocional em caixa alta, Direito Constitucional 2020. Né? Quem quiser aproveitar isso daí, corre, que até amanhã à noite vai estar essa promoção aí no site da USPod. Aproveitar, é um livro ali que eu me dediquei, procurei entender a necessidade do aluno, porque nós passamos, né, por isso muito tempo, a gente acaba estudando, e às vezes você pega um livro prolixo ou não. Um aluno, esses dias ali, já perguntou até para a gente, pô, professor, eu leio por tal livro aqui, mas eu vi que ele falhou na última prova de delegado de Polícia Federal. Eu até postei no grupo que eu e Eduardo, a gente auxilia lá os alunos. Eu falei, infelizmente você não vai achar um livro 100% completo. Às vezes falha um ponto aqui, eu não abordei um ponto aqui, só que eu abordei outros lá. Então, pô, eu tô achando que não tá legal nesse ponto, complementa. O estudo do concurseiro tem que ser por isso. Ah, eu devo utilizar vários livros? Não, não devo utilizar vários livros, não. Pega um livro ali para ser o seu cão-guia, e aí, com base nesse livro, você vai se dedicar. E o livro de Direito Constitucional aí que Seu eu... livro tá sendo muito bem elogiado, inclusive o Elker está escrevendo aí, elogiando você, É, comprou o livro, o Elker, que é nosso aluno. Então, um abraço ao Elker aí, obrigado aí pela audiência. Letícia Prado também, nossa aluna do coaching, está aí, já vi passando por aí. Então, Perim, sim, e outra essa questão do livro, né? A gente não acha o livro completo, por isso que os livros vão saindo em várias edições, quando esgotam. O nosso livro de criminologia, já estamos acabando a terceira edição, e sempre aparece algo novo, né? Ou seja no edital, seja num livro novo que a gente acaba estudando, fala, olha, isso aqui é interessante, vou explorar melhor isso daqui. Então, aí são as edições dos livros. Mas se o livro tem quantas páginas aqui? tem 8. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Depois da formatação deu um pouquinho mais. Deu 800 e quase 860 páginas aí. Tem muita coisa, né, pessoal? E outra coisa, se você souber que tem aqui, certamente você vai passar em qualquer concurso. E o livro do Perim segue, como faz parte da nossa coleção, Carreiras Policiais, ele segue o nosso padrão. Vocês vão encontrar ao final de cada capítulo várias tabelas ali com resumo, questões de provas anteriores. Essas tabelas de resumo ajudam muito para, véspera de prova, aluno relembrar os assuntos, né? Então, você está de parabéns. Eu estou muito feliz de tê-lo aí mais uma vez nesse projeto. E parabéns também pelo conteúdo, né? Você conseguiu trazer toda a sua didática aí da sala de aula para o livro. A ideia foi essa daí, deixar um livro fácil, com conteúdo, mas não tão prolixo também. Porque às vezes a gente lê lá, ó, você lê lá 100 páginas do negócio, para que eu li aqui? Não entendi nada. Isso é complicado. Então eu procurei ser um pouco mais fácil, assim como eu procuro desenvolver as aulas também, sem ficar muito prolixo, que o aluno não entende. O aluno tem que entender, pessoal. Escrever, a galera sabe, mas você tem que entender, compreender. O Elco mesmo chegou e mandou ele mandou pelo Instagram para mim. Falou, professor, gostei muito da parte de controle. E a parte de controle é uma que eu tenho um carinho especial, porque eu gosto muito de controle de constitucionalidade. Muitos alunos a gente vem recebendo feedback muito positivo nas aulas também de controle, então eu falei, aqui eu preciso caprichar. O livro foi lançado no finalzinho de julho. Eu já estou com umas anotações aqui do que colocar mais, então eu já estou fazendo a evolutiva, vamos assim dizer, para a próxima edição, para a segunda edição ali, e procurar ajudar, né, os alunos. E até para procurar ajudar aí, por isso que a gente conseguiu aí na editora USPod esse desconto aí. Vai até amanhã à noite aí, então Né? quem quiser. Descontaço. Depois você escreve. Quase 27%. Escreve depois no Instagram qual que é o cupom de desconto bem certinho aí. Lembrando, então, o seu livro aí, então, como você falou, tem gente que escreve 100 páginas sobre um assunto e não precisa tudo isso. É porque o nosso foco aqui é o concurso público, né? A gente tem que mostrar para o aluno o que você precisa saber nesse tema, o que você tem que colocar na sua prova, como é que você tem que responder. O Perim falou que tem um carinho muito especial para controle e constitucionalidade. Eu também, pessoal. Controle e constitucionalidade, depois de direito penal, processo penal, legislação extravagante, criminologia, acho que talvez seja a matéria que eu mais gosto. Mas a gente tem que evoluir. Eu comecei com penal, começo para processo penal e depois eu evoluí para direito constitucional. Tô brincando, eu gosto muito de constitucional também. E outra, a gente está sempre interligando aí as disciplinas. Na verdade, o ordenamento jurídico ele é um só, né? Essa divisão entre disciplinas aí é só para facilitar, mas é um cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Apenas e quem é aluno nosso, né, e quem é aluno nosso na parte de direito, na parte de rodada de simulados, né, Eduardo, lá pela Advera, a gente sempre fala isso daí.
você tem que saber trabalhar a interdisciplinariedade. Sim, Eu gosto muito de fazer isso aí quando eu trabalho as questões de constitucional. Entro muitas vezes na parte de processo penal, mas o aluno não pode perder em foco o quê? Ele tem que ver qual que é a matéria principal. Está cobrando direito constitucional, tem que dar uma ênfase maior em direito constitucional. Não adianta nada ele voltar tudo para direito processual sim. penal e não falar nada de direito constitucional. Então, você fazer essa interdisciplinariedade, você trabalhar com isso, além de você pensar mais, você vai demonstrar muito conhecimento, que vai te deixar um passo na frente ali dos outros alunos, né? Exatamente. Pô, Perim, acho que é isso, né? Conseguimos dar o recado aí. Assuntos importantes. Tem muita coisa para falar. Isso a gente fala mais Ah, na tem. nossa pós. Se deixasse aqui, É, a gente ia ficar falando, mas também nem tem como ficar fazendo isso daí. a gente fala mais na nossa pós, nas nossas aulas, nos cursos aí. Obrigado, viu, cara? Obrigado mais uma vez, mais uma live juntos. Valeu pela participação, por todos os projetos aí que você sempre que eu tenho a oportunidade de convidá-la, você prontamente aceita. Sucesso em Brasília, sucesso na NP, nas aulas. Eu também tive na NP, a gente teve a oportunidade de conversar, né? Foi Sim. bem, foi muito bacana voltar para a ANP, a nossa querida Academia Nacional de Polícia, como professor agora, né? Tem aquela nostalgia de você relembrar todo o tempo que a gente passou lá, né? E sabe o que eu achei bem legal, Perinho? Até comentei com alguns alunos aí, a alegria que a gente vê dos alunos lá, né? Primeiro porque eles são excedentes. Então, já estão lá. Mesmo nesse momento difícil de pandemia, onde a nossa academia ela está no regime de internato, falei isso hoje no SERS aqui no YouTube, mesmo nesse regime de internato, que é mais difícil, eles estão tendo aulas, né, direto, sem descanso, mesmo assim a alegria de estarem lá, né? Aquela ideia de sempre ver o copo mais cheio do que vazio. Então eles estão cientes da responsabilidade de ingressar numa instituição tão respeitada como a nossa, de manter o nível de excelência dos trabalhos da PF, e eu fiquei muito feliz também com a turma, né? Eu lecionei para 2 turmas de agentes lá, achei o pessoal muito preparado, viu? Bem, nosso time aqui vai ficar mais forte ainda. A academia, eu também tive o prazer de ministrar aula lá para 2 turmas de agente, de fato, eles também bem preparados. Teve essa situação aqui da pandemia que aumenta um pouco o nível de estresse, porque nas turmas anteriores ali o aluno tinha direito à saidinha, que eu brinco, né? Ele podia sair de final de semana, hoje não, tem que ficar em regime integralmente fechado, né? Então o aluno vai ficar lá, mas os alunos falam, professor, a gente está aproveitando aqui a aula de segunda a sábado o dia inteiro, domingo até de parte da manhã, então o aluno está aproveitando. E é melhor o quê? Que ele esteja lá do que ainda na labuta, né? Então o mais difícil, eu sempre, toda vez eu falava para os alunos, o mais difícil já passaram, pessoal. Agora acabaram de me convidar aqui no comecinho da tarde já para ministrar aula para a próxima turma, né? A turma de delegada que vai começar aí, a partir de outubro. Aí eu já falei, ó, será um prazer ali, porque a gente acompanha Vai muitos encontrar alunos, né? vários alunos nossos lá, né, cara? Sim, Isso é bacana demais. Às vários vezes alguns alunos que a a gente gente acaba conhece só encontrando. virtualmente, né? A gente, Sim, de agentes mesmo, então, tinha lá na nossa sala, tinha alunos nossos lá. é, E o que eu e, achei difícil dessa academia foi lecionar de máscara. Puta, 4 horas falando de máscara, você fica sem garganta no outro dia. E também tem outro ponto positivo dessa turma aí, né? Falei para eles, olha, vocês são privilegiados porque vocês saem daqui para uma lotação, que, claro, não é a ideal, a primeira lotação que a gente sempre sonha, né? Mas vão ficar pouco tempo, porque tem outro concurso já na iminência de chegar, então eles não ficarão muito tempo. E a pior vaga é a fora da PF. Né? A pior lotação é fora da PF. Não, qualquer lotação, aquele que tem a vocação para ser policial, ele vai se dar bem. Então é isso, Perim. com Obrigado, viu, mais uma certeza. vez aí. Tamo Eu que junto. agradeço, Du. Agradecer a todos aí pela audiência também, o doutor André Ribó. Eu vi ele passando aqui, mas não deu para falar um oi Pô, para ele. que Meu bacana aí. colega nosso em Nosso Campinas colega, também. Está grande aposentado hoje, delegado. curtindo a vida. É, Então, agradecer a todos aí, desejar sucesso e colocarem a gente à disposição. E para o pessoal, não perder nem essa bolsa aí da pós aí que vai ser sorteada amanhã, nem para visitar ali o meu Instagram para poder concorrer também ao sorteio do livro, sorteio autografado aí, que assim que terminar o correio, eu já mando para o aluno. tá jóia. Obrigado, Beleza? pessoal. Fiquem com Deus Até aí. mais, Contem com a pessoal. gente, tá? Grande abraço aí, sucesso. Tchau, tchau. Falou, Du. Até mais. Tchau, tchau, gente. Valeu, um abração, Perim.